20 de março de 2026, estamos aqui mais uma vez para falar com vocês em relação a algumas palavras bíblicas. Vamos começar orando. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados. Obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado porque o Senhor um dia resolveu nos criar e diante do erro que cometemos, o Senhor resolveu nos salvar, nos manter e um dia, Senhor, levarmos para o céu mediante instrumentos que o Senhor mesmo criou. Obrigado, Pai Santo, e estejas com cada um dos ouvintes, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O nosso assunto de hoje é fé, esperança e comunhão. São 3 dons que, entre outros dons que Deus nos deu, foi a fé, a confiança e também a possibilidade de termos comunhão com Ele. Isso é extraordinário. Nós queremos aproveitar o momento para agradecer a todos aqueles que colaboram conosco. Muita gente colabora nesse trabalho que estamos fazendo. Inclusive, eu quero citar o editor, o ajudador, o orientador e, sobretudo, as bênçãos de Deus que Ele dá para que a família nos apoie. Vamos falar um pouco a respeito desses 3 dons e queremos primeiro perguntar: quem é que vem primeiro, a fé ou a confiança? Você poderia pensar nisto? Você confiaria sem fé? Parece que nesse caso é melhor a fé começando. E se alguém pode ter comunhão sem ter fé e sem ter confiança? Fica fácil da gente então começar a ver qual é a ordem que isso acontece na gente. Vamos analisar primeiro em Hebreus 11, de 1 em diante, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. A gente, para ter fé, precisa não ver, porque vem a confiança em primeiro lugar. Só que a confiança que eu estou falando aqui é em Deus. É este que não há dúvidas que podemos confiar plenamente. Pela fé, os antigos obtiveram o bom testemunho. Podemos citar algumas pessoas. Pela fé, Abel ofereceu sacrifícios a Deus e não Caim. Pela fé, Enoque foi trasladado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele espera que nós tenhamos fé, confiança e a partir daí então ele vai agradar-se de nós pela confiança que nós depositamos nele. Meus prezados, é preciso que a gente preste atenção a estas coisas, inclusive a ordem que há em tudo isto. Nós podemos ver ainda em Provérbios, no capítulo 3, 5 a 7, que vai dizer o seguinte, agora vai falar sobre confiança. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É uma advertência extraordinária para a gente, porque nós não podemos ter fé em nós mesmos. Temos que ter fé e confiança naquele Deus que não muda, aquele Deus que nos criou, que nos mantém até o dia de hoje e continuará mantendo eternamente para os salvos. Reconhece em todos os seus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas e não sejas sábios aos teus próprios olhos. Tome ao Senhor e aparta-te do mal, e será isto saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos, em honra a esse Deus maravilhoso que nos dá as primícias da vida. Meus prezados, se você exercitar a fé, olhando para trás e vendo o quanto Deus fez por nós, é muito interessante estudarmos a ciência. A ciência hoje mostra coisas extraordinárias. Temos evidências
de que existe um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama, Ele nos mantém. Eu vi recentemente um oftalmologista dizer da grandeza que existe na criação dos olhos. Se não fosse um Criador, que não fosse uma inteligência grande, pura, jamais poderia ser formado os olhos para que vejamos da maneira que vemos. Então, há motivos para que a gente possa crer nesse Deus maravilhoso. E a ordem das coisas, e os tamanhos das coisas, e aquilo que acontece conosco diariamente. Eu não sei quantas pancadas o meu coração já deu. Eu só sei que foram 83 anos que o coração bate, bate e bate. E a respiração? A minha respiração que nunca teve problemas, eu nunca tive falta de ar, eu nunca tive um momento que eu dissesse, estou com problemas de respiração. E a minha mente, que nesses anos inteiros tem tido a liberdade de pensar, de escolher. Graças a Deus tenho escolhido, com falhas muitas vezes, mas eu tenho escolhido o Salvador para que eu possa estar ligado a Ele permanentemente. Confio nele também aquilo que Ele me confiou, que é a família, os amigos, aqueles que nos ajudam, aqueles que nos servem e a quem servimos. Se nós agora partirmos para mais adiante um pouco, em Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, nos versos 20 e 21, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirá a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É um momento extraordinário de comunhão com Cristo, quando Ele faz um convite através de bater na nossa porta. A gente ouvindo, reconhece-o, abre a porta, Ele entra, Ele ceará conosco e nós com Ele. O verso 21 diz assim: E ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como eu também venci e me sentei no trono do meu Pai. Que privilégio do ser humano, mesmo tendo pecado, mesmo sendo fraco e debilitado, ele recebeu o convite que Deus fez a nós para que nós pudéssemos ter uma comunhão íntima com Ele. Jesus é a prova de todo o amor, Ele é o próprio amor. Ele diz também que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quanta coisa pode ser resolvida nessas palavras dele. Ninguém vai ao Pai senão através de Cristo. Somente Cristo é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida. Se eu desejo a vida e a vida eterna, isto é, nunca mais ter um fim, não ter pecado, não ter dores, não ter insegurança, uma certeza completa. Assim como antes do pecado, lá no Éden, havia paz, segurança, até que o homem pecou. E alguém até me pergunta, eles foram culpados? Adão e Eva foram culpados? E eu digo sempre, a mim não compete procurar desculpas, nem culpados. Eu sei que eu fui culpado em ter aceito muitas vezes o pecado na minha vida. Eu só peço a esse Deus maravilhoso que me dê fé, esperança e permita a comunhão que Ele permitiu já que tenhamos com Ele. Para isso é preciso a gente manter-se sempre firme em Jesus. Cada dia, ao entrar em qualquer lugar, quando os nossos olhos se abrem de manhã, confiar no Senhor, levantar-se em nome do Senhor, abrir a sua palavra ou não. Às vezes a gente não devia negligenciar, mas a gente termina negligenciando, mas pode pronunciar palavras, versos bíblicos. E ao começar a trabalhar ou desempenhar qualquer atividade, confiar sempre no Senhor e dizer, Senhor, aqui estou eu para te servir. Segura as minhas mãos, segura os meus pensamentos, guia-me pelo caminho da justiça. E eu convido vocês para fazermos isso também a cada momento, a cada dia. E assim nós teremos
a certeza de que estamos corretos. Daqui a um pouco começa o sábado. Esse sábado, ou já começou para muita gente, é um dia reservado para honrarmos, adorarmos o Deus maravilhoso. Ele nos pediu isso. Eu sei que tem gente que não concorda, mas pensem bem, se Ele deu o mandamento, se Ele pediu que fôssemos herdeiros da sua graça, da sua glória, por que então não obedecermos aos seus mandamentos? Pensemos nisso para que a gente tenha a consciência de que precisamos obedecer a esse Deus maravilhoso e servi-lo em agradecimento à salvação, à graça que Ele nos deu de viver eternamente. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados. Obrigado pela vida e pela saúde. Toma-nos em Tuas mãos. Toma, Senhor, todos aqueles que estão conosco, aqueles que hão de nos ouvir. Pai misericordioso, que a Tua graça habita em nós e para que tenhamos prazer em obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Um feliz sábado para vocês.